Este é um trabalho para a matéria de técnicas retrospectivas com a professora Gabriela da Campora. Neste trabalho, iremos fazer um tour sobre as casas de políticos importantes em Florianópolis. Palácio Cruz e Souza. O palácio se localiza em frente à Praça 15 de Novembro e próxima à Catedral Metropolitana de Florianópolis, na rua Praça 15 de Novembro, 227, Centro, Florianópolis. São João da Cruz e Souza nasceu em 24 de novembro de 1864 na cidade de Desterro, atual Florianópolis, em Santa Catarina, onde passou grande parte de sua vida. Era filho de escravos. Foi o mais importante poeta simbolista brasileiro e conhecido como poeta negro, com os livros Missal, poemas em prosa, e Broquéis, versos. Inaugurou oficialmente o simbolismo no Brasil. Foi construído pelo governador brigadeiro José da Silva Paz com o objetivo de torná-lo o Palácio do Governo do Estado no século XVIII. Assim foi descrito o Palácio do Governo atual Cruz e Souza por Oswaldo Cabral. No momento, a edificação atuou como primeira sede do governo e foi sede e residência do governo por longos anos. A estrutura da primeira versão do palácio era constituída por uma arquitetura colonial, sem muitos detalhes, caracterizando um grande casarão, e a cor da edificação era branca. Era um majestoso sobrado colonial português. O andar superior, possivelmente, só recebeu sacadas depois de 1845. No governo de Cílio Luz, foi efetuada uma grande reforma, agregando novas formas e detalhes inspirados em gêneros artísticos repleta de elementos decorativos. O palácio permaneceu assim até a grande reforma promovida pelo governador Ercílio Luz, onde adquiriu as características atuais. Foram contratados artistas franceses que deram ao prédio decorações feitas em massa, vitrais, mármores, além de diversas estátuas no alto do prédio. Na fachada, ele possui estátuas em bronze. Sobre as platibandas do telhado existem 10 estátuas alegóricas esculpidas pelo artista italiano Gabriel Scelva. A padroeira do estado, Santa Catarina, a ninfa evocativa dos mares, Anfitrite, e o deus mitológico Mercúrio. Alegoria referente ao comércio e à indústria catarinenses. Os estilos predominantes na estética do edifício correspondem ao barroco e ao neoclássico. O edifício, além de ser local de trabalho do governador, passou a abrigar as sedes da Secretaria do Governo, Inspetoria de Higiene, Diretoria-Geral da Instituição Pública e Junta Comercial. O estilo neoclássico e eclético vem em oposições ao barroco, em relação à extravagância, à utilização de formas geométricas, colunas, frontões, molduras, folhagens, símbolos de revolução e entre outros. Em 1954, após a construção da nova residência, que é a Casa da Agronômica dos Governadores, transformou-se o Palácio dos Despachos, e nos governos de Antônio Carlos Conde Reis e Esperidião Amin passou por obras de restauração, tornando-se Museu Histórico do Estado. Conhecido como Palácio Rosado, é o exemplo da edificação eclética, muito sobrecarregada de elementos decorativos. Obras de manutenção. Foram realizados inúmeros acréscimos e modificações internas, repinturas que se acumulavam em várias camadas com o passar dos anos. Em 1977, deu-se início a um grande trabalho de restauração do edifício, que passou-se a denominar-se, em 1979, Palácio Cruz e Souza, em homenagem ao grande poeta catarinense. Dentro do palácio, destaca-se a majestosa escadaria com sua balaustrada e balcões em mármore de Carrara, peças trabalhadas na Itália. Estátuas em bronze de cavaleiros medievais e um belo vitral Art Nouveau enriquecem a decoração. No teto, acima da escadaria, há uma homenagem aos municípios mais antigos da província de Santa Catarina. Florões, com os nomes de Palhoça, São José e Santa Mário da Imperatriz. Em 1984, o prédio é tombado como patrimônio histórico do Estado e inicia-se novas obras de restauração, as quais lhe devolvem as características arquitetônicas originais da reforma feita pelo governador Ercílio Luz em 1898. Em 1986, reaberto, passa a sediar o Museu Histórico de Santa Catarina. O acervo do museu é composto pelo mobiliário da antiga residência, adquiridos nos mandatos entre governadores. Entre os principais objetivos estão a primeira bandeira de Santa Catarina, a primeira lâmpada acesa em Florianópolis, uma tela que retrata Cruz e Souza e uma caixa de música do século XIX. Os objetos retratam memórias e histórias em relação à política. Foram encontrados afrescos secos na parede e teto do palácio. O afresco se destaca em outros exemplares devido à sua composição de cores elaborada e diferente. É uma técnica de pintura comum na Itália, porém rara de se encontrar aqui no Brasil. Em Florianópolis, podemos encontrar exemplares dessa técnica na Casa Ercílio Luz, na Catedral Metropolitana e na sede da Aliança Francesa. A partir de 2005, foram retomados os trabalhos de restauração das pinturas decorativas das paredes internas e dos forros de estuque, tratamento emergencial necessário que vem sendo realizado por uma equipe de profissionais qualificados dentro de rigorosos critérios técnicos.
Em 2007, o museu recebe os restos mortais de Cruz e Souza. A principal entrada no museu é pela Rua Tenente Silveira. As portas de vidro jateadas com o nome do museu dão às escadarias e logo a um jardim. Ali foi inaugurado o memorial ao poeta Cruz e Souza, no dia 6 de maio de 2010. Os restos mortais estão depositados em uma lápide. Toda a documentação sobre a sua biografia está em uma sala do hall de entrada do museu. O reuso e restauração do palácio ajudou na preservação do significado histórico, cultural e homenagem feita ao poeta Cruz e Souza. Levando em conta a reforma e restauro que já foram feitas na edificação, alguns preceitos da Carta de Burra, como técnicas e especificidades tradicionais, no momento necessário fazendo a presença de técnicas modernas. As restaurações feitas na edificação foram bem minuciosas. Podemos enquadrá-la na teoria de restauro de Camilo Boito. Pequenos retoques em paredes e tetos foram feitos, como na pintura, reparo de pisos, de madeira, no telhado, entre outras peças quando preciso. O jardim foi todo revitalizado e adicionado novas plantas. Casa Hercílio Luz, residência do governador Hercílio Luz. A Casa Hercílio Luz encontra-se localizada dentro do espaço Cidade de Milano, na Avenida Mauro Ramos. Construída em 1849, a casa pertenceu ao governador Hercílio Pedro da Luz, adquirida através de uma doação em 1895. Esta contava apenas com pavimento, sendo Hercílio Luz o responsável pela ampliação e construção de segundo pavimento. A ampliação ofereceu à casa mais 2 novos ambientes e um terraço do qual era possível observar a construção da ponte Hercílio Luz. A propriedade era uma chácara e tinha função de moradia de verão e defesa da família nas crises epidêmicas. Além do uso residencial, ela já serviu de sede do Serviço de Atendimento e Prevenção à Malária, de pronto-socorro psiquiátrico e depósito de oficina. A casa se encontrava abandonada desde o ano de 1950. Em 2002, ela foi tombada como Patrimônio Histórico de Florianópolis, pela Fundação Catarinense da Cultura. No entanto, somente em 2013, quando comprada pela Milano Incorporadora, que a casa começou a ser restaurada. A estrutura da casa encontrava-se muito danificada pela ação do tempo. Devido a isto, foi necessário fazer escavações no subsolo para reforçá-la. Durante a escavação, foi encontrado elementos de 2 períodos construtivos. Do primeiro período construtivo, foi encontrado arcos romanos em tijolos, aos quais eram utilizados como base de sustentação da construção original. O segundo período é referente à ampliação, onde foram encontradas a utilização de pedras argamassadas e paredes com mais de 80 centímetros de espessura como base estrutural para um segundo pavimento. Essas paredes hoje recebem reboco novo e são facilmente identificáveis junto aos arcos de inspiração romana. O primeiro pavimento da casa é formado por 7 salões, onde foram descobertas pinturas murais em tons de verde e vermelho. Através de testes feitos, foi constatado que o vermelho utilizado é o mesmo encontrado na sala de jantar do Palácio Cruz e Souza, e o verde é o mesmo encontrado na área íntima do palácio, demonstrando assim que Hercílio Luz buscou por inspirações na sede do governo para a reforma de sua casa. As varandas que se projetam sobre o jardim também tiveram inspiração na sede do governo. Os ladrilhos hidráulicos encontrados ali são semelhantes a calçadas da antiga sede. A entrada principal da casa é marcada por uma monumental escadaria em mármore Carrara. As portas possuem 3 metros de altura e, internamente, a casa possui um pé direito de 4,5 metros e uma área construída de aproximadamente 825 metros quadrados. A restauração da residência ajudou na preservação do significado histórico e cultural do edifício. Nota-se ao restauro alguns princípios da Carta de Burra, como a tentativa de empregar técnicas de caráter tradicionais, mas, quando necessário, fazendo uso de técnicas modernas. Com todas as restaurações feitas e reconstituições de partes totalmente perdidas, fica claro a aproximação do restauro com a teoria de Camilo Boito, que defende que é necessário que os complementos e adições, quando indispensáveis, demonstrem não ser obras antigas, mas obras de hoje. Essas características podem ser facilmente percebidas nas pinturas murais presentes no forro da casa, que tiveram partes totalmente reconstruídas. Essas foram demarcadas por uma divisão feita por uma faixa branca, separando assim a obra antiga da de hoje. A inauguração da casa, após 3 anos de reforma, aconteceu junto à Casa Cor Florianópolis de 2019, e hoje o espaço encontra-se aberto para eventos específicos e para visitações gratuitas. No entanto, é necessário um agendamento prévio que pode ser feito entrando em contato com a cidade de Milano. Casarão da Vidal Ramos. A casa pertenceu ao governador Vidal Ramos no decorrer do século XX. Foi provavelmente construída entre 1910 e 1920. A casa está localizada na Rua Frei Caneca, 610, no bairro Agronômico, em Florianópolis.
Vidal Ramos nasceu em Lages, Santa Catarina, e faleceu no Rio de Janeiro. Foi fazendeiro, prefeito, deputado, governador e senador. Teve 14 filhos, dentre eles Hugo Ramos, Celso Ramos, Nereu Ramos e Joaquim Fiuza Ramos. Uma edificação de grande porte, bem localizada, robusta, que já abrigou uma área comercial no período de seu governo. Apesar de ter sido recentemente tombada, hoje encontra-se em estado de abandono, extremamente descuidada. Tombado desde 2015, o casarão serviu de morada para 3 ex-governadores catarinenses, o Vidal, o Nereu e o Celso Ramos, todos da mesma família. Foi também casa de Mauro Ramos, prefeito da capital. Hoje, após descuidos, é abrigo de pessoas em situação de rua e de usuário de drogas. O conjunto arquitetônico é composto por 2 casas, em estado de degradação da residência que se encontra sem telhados, com vidros quebrados, paredes pichadas e com acúmulo de lixo. O próximo passo será recomendar à Prefeitura de Florianópolis que adote medidas visando a limpeza e a proteção do imóvel, bem como imponha ao proprietário a obrigação de restaurar a originalidade daquele patrimônio histórico. O arquiteto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis, IPUF, Rui Luiz Stanzani, considera que, mesmo em situação deteriorada, grande parte dos itens do imóvel ainda pode ser restaurada. O madeiramento está bastante bom, a qualidade dos materiais é incrível e a técnica de execução é uma das melhores que a gente vê na cidade. A porta, por exemplo, acreditamos que é possível restaurar por causa da ferragem e madeira resistentes. O arquiteto adverte que, se houver uma espera muito longa, talvez seja necessária a reconstrução e substituição da peça, podendo ser aplicado então a técnica de Camilo Boito, que tem um posicionamento moderado, mantendo a conservação sobre a restauração. Busca resgatar o original, porém, dependendo da espera, devido ao tempo de deterioração, algumas peças serão substituídas. Casa Oswaldo Rodrigues Cabral. A casa de Oswaldo Rodrigues Cabral foi construída entre as décadas de 1940 e 1950, com elementos do estilo neoclássico espanhol. Ela está localizada na rua Esteves Júnior, número 546, em Florianópolis, Santa Catarina. Oswaldo nasceu em Laguna no dia 11 de outubro de 1903 e faleceu em Florianópolis, em 1978. Foi médico, professor, escritor, militar e deputado. Também foi autor da vasta obra consagrada, especialmente sobre a história catarinense. A casa de 2.000 metros quadrados tem muita história. Ele tinha paixão pela casa que construiu. As portas têm vãos bem feitos, com 2 metros de altura e caprichosas bandeiras de vidro que oferecem a luminosidade necessária para a casa. O forro de cada ambiente possui diferenças de níveis, desenhos de estrelas e outras formas que despertam e encantam quem visita a casa. O imóvel foi tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal em 1998, por iniciativa dos familiares de Cabral, que lutaram para que a prefeitura não derrubasse a fachada em prol do alargamento da Rua Esteves Júnior. E, no final das contas, conseguiram manter tudo de pé. A edificação é preservada pela família desde a morte de Oswaldo. Embora precisasse de cuidados mais rigorosos, os proprietários não podem fazer intervenções, exceto reformas criteriosas, e ficam com a responsabilidade de conservação e todos os ônus decorrentes do tombamento. A Casa Cor Florianópolis de 2016 aconteceu no local e, para entrelaçar o passado com o presente e resgatar também a memória do local, foi feito um trabalho de prospecção estratigráfica que ajuda os profissionais a desvendarem as cores originais da edificação. Com isso, foi descoberto, por exemplo, que originalmente as paredes da casa eram brancas, as janelas azuis e os parapeitos na cor cinza. Para o restauro, foi utilizada uma mistura das teorias de restauro radical de Viollet-le-Duc e um pouco mais conservadora de César Brand. Então, peças quebradas ou faltando foram substituídas por novas, mas mantendo o estilo e cores originais da casa, evitando falsas suposições. O casarão até hoje possui suas características originais, como as volutas, formas em espiral que lembram caramujos e as colunas retorcidas. O restauro feito se baseia na Carta de Burra, instrumento de estudo para conservação e restauração, onde nela diz que as contribuições de todas as datas devem ser respeitadas. Porém, algum elemento pode ser relevado caso seja de pouquíssima importância em relação ao item a ser valorizado, como, por exemplo, a cor do edifício, que deixou de ser rosada para ser branca e azul novamente. Hoje se chama Complexo Oswaldo Cabral, um espaço de gastronomia, cultura e eventos, batizado de Outrora Formosa, homenagem ao antigo nome da rua Esteves Júnior. A Casa da Agronômica foi projetada e construída para ser a residência oficial dos governadores e sua construção teve início em 1952.
terminando em 1954 e sendo inaugurada em 1955 pelo governador Irineu Bornhausen, e utilizada até então pelos 19 governadores seguintes. A casa está localizada entre as avenidas Rui Barbosa e Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Na época, era um ponto distante do centro, na estação agronômica, que era a área rural. A edificação, em alvenaria branca, com grandes janelas de madeira, apresenta estilo colonial misto, com traços das arquiteturas luso-brasileira, acrescido de características do estilo colonial espanhol e português. Possui um jardim que abriga espécies de figueiras, pau-brasil, pinos, eucaliptos e coqueiros, numa área de 50 mil metros revestida de gramado e cercada por muros de pedra bruta. As visitações são permitidas apenas na parte térrea e social da casa. O hall de entrada que se abre para a Avenida Beira-Mar Norte permite avistar um lindo chafariz logo em frente à casa. O hall também abriga um piano de cauda que não há registros de sua origem e data de fabricação. À direita do hall está o gabinete do governador, onde ele pode realizar parte do seu trabalho sem precisar deslocar-se até o centro administrativo no norte da ilha. Seguindo em frente, depois do hall, chega-se ao salão de eventos, utilizado para ampliar o número de mesas e assentos em ocasiões de grandes eventos que precisam de espaço maior para almoço ou jantar. Serve ainda como auditório quando o governador precisa discursar. O salão teve as flores trocadas e agora acolhe espetaculares orquídeas brancas, que ajudam a iluminar o local. A partir do salão, se dá acesso ao segundo andar da casa, parte residencial, através de uma escada digna de telas de cinema. À esquerda do salão de eventos, ficam as salas de estar, arejadas, suntuosas, com muitos sofás confortáveis e uma lareira. À direita fica o salão de reuniões, mais conhecido como Salão Vermelho, que tanto serve como sala de jantar durante eventos cerimoniosos, quanto para reuniões oficiais. Curiosidades: o Palácio da Agronômica teve nome equivocadamente alterado para a Casa da Agronômica pelo ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Até 1955, os governadores moravam no Palácio Rosado, que é o Palácio Cruz e Souza, ou em suas casas particulares. A casa sempre teve manutenções, nunca sendo abandonada.